Literatura de cordel e imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui a continuação do romance A Batalha de Oliveiros com Ferrabras, falando agora da prisão de Oliveiros e seus companheiros. Meu amigo, esse romance, minha amiga também, esse romance está sendo gravado hoje, no dia 6 de abril de 2022, ao vivo. Depois, esse romance será editado e postado aqui no canal de forma separada, tá bom? De forma separada. Hoje tá ao vivo, dia 6/4 de 2022. Tá aqui o bate-papo aqui, ó, só para você ver realmente como tá aqui ao vivo, tá aí o bate-papo, tá bom? Mas depois ele vai ser separado e postado aqui de forma individual. Esse romance é do Leandro Gomes de Barros, adquirido depois pelo João Martins de Ataíde e depois pelo José Bernardo da Silva. Quem leu A Batalha Horrenda de Oliveiros e Ferrabras não deve ignorar mais o que é uma contenda, ver uma luta tremenda, como se ganha a vitória, pode guardar na memória o combate mais horrível. Até parece impossível o passado dessa história. Ferrabras era um gigante de corpo descomunal, como nunca teve igual no reino do almirante. Ele só era bastante para 5.000 guerreiros. 10 mil cavaleiros morreram pelas mãos dele, e só tirou sangue dele a espada de Oliveiros. Aqui é a prisão de Oliveiros e seus companheiros. Oliveiros, aquele braço, não se cruzava em perigo e nunca achou inimigo que lhe fizesse embaraço, aquele pulso de aço, mão que sempre foi temida para as guerras escolhidas e por Deus abençoada, nunca desceu a espada que não tirasse uma vida. Ferrabras, como leão, afrontava a própria morte, era a coluna mais forte do almirante Balão, tinha nobre o coração e era civilizado, nas armas disciplinado, tinha força e energia, em toda parte que ia mostrava ser ilustrado. Como também Oliveiros no valor e na ação, Gui de Borgonha e Roldão e os mais seus companheiros. Desses 12 cavaleiros, um só não torcia o braço, um deles não dava um passo que não achasse perigo, espada dos inimigos para eles não tinham laço. Oliveiros e Ferrabras, que aspiravam despeito, pegaram-se de peito a peito como dois leões vorazes, ali ninguém chegou mais, foram os dois lutarem a sós, ninguém ouvia uma voz, fogo das armas saía, e dos dois ninguém sabia qual seria o mais feroz. Leiam com toda a atenção a vida de Ferrabras, vejam como são iguais, ele, Oliveiros e Roldão, o almirante Balão tinha nele tal fiança, dizia que toda a França se tornaria imponente, porque Ferrabras somente servia de segurança. Se eu não me engano, o almirante Balão é o pai do Ferrabras, se eu não me engano. Carlos Magno também tinha 12 cavaleiros. Se eu tiver errado, me corrijam. Me corrijam aí, pode corrigir, viu? Carlos Magno, eu vou pedir para o meu filho pesquisar no YouTube sobre a história de Carlos Magno, para ver para mim quem era o almirante Balão, mas eu acho que ele era o pai do Ferrabras. Carlos Magno também tinha 12 cavaleiros, como outros iguais guerreiros o mundo hoje não tem. Nunca temeram a ninguém, segundo diz a história, tinham as espadas da glória, nunca torceram perigo, nunca foram ao inimigo que não contasse vitória. No dia que Oliveiros deixou Ferrabras vencido, foi de novo acometido por 10 mil turcos guerreiros, ele e 4 cavaleiros que chegaram em seguida. A força turca previda prendeu todos os cavaleiros, porém só por Oliveiros ficaram 3 mil sem vida. Esse Oliveiros aqui era um grande guerreiro. Mas pode ser verdade, porque a Bíblia diz que Sansão matou mil com uma queixada de jumento. E Oliveiros era um homem que acreditava muito em Deus, né? Quando ele entrava em batalha,
Ele sempre levava Deus na frente. É o que diz a história, né? No dia que Oliveiros deixou Ferrabras vencido, foi de novo acometido por 10.000 turcos guerreiros. Ele e 4 cavaleiros que chegaram em seguida. A força turca previda prendeu todos os cavaleiros, porém só por Oliveiros ficaram 3.000 sem vida. O Almirante Balão era um dos 12 pares da França. Ah, o Almirante Balão era um dos 12 pares? Era? Pariato da França. Terezinha Teles, boa noite, a irmã da Raila Teles. No dia, porém, não puderam resistir os cavaleiros da França. Sem cavalo, espada e lança, sem ter com que se cobrir, veio a noite confundir com a negra escuridão, perderam de toda a ação, foram presos os cavaleiros, levaram os prisioneiros ao Almirante Balão. Eu acho que não, porque os prisioneiros foram levados até o Almirante Balão, filhão. Tem que pesquisar direito aí. Assim mesmo, Oliveiros não tivesse desmontado, além disso desarmado, ele e todos os companheiros, se 2 ou 3 cavaleiros os tivesse socorrido, com boas armas munido, o combate iria avante, o povo do almirante não os teria prendido. Porém a luta era horrenda, e os cavaleiros poucos, e os turcos como os loucos, davam batalha tremenda. Naquela infeliz contenda, Oliveiros tropeçou num cadáver que encontrou. Quando 10 turcos chegaram, as mãos para trás amarraram, ele sem ação ficou. Os turcos, esfomeados pelo sangue de Oliveiros, vendo os 5 cavaleiros em seu poder escoltados, saíram recompensados por aquela heróica ação, julgavam pagar a prisão do herói rei dos guerreiros, o maior dos cavaleiros, do Almirante Balão. E seguiram os cavaleiros, cruelmente maltratados, levando os olhos tapados, o grande nobre Oliveiros, os outros prisioneiros com as mãos atadas atrás, correndo a tudo e a mais ao Almirante Balão, para vingar a prisão do seu filho Ferrabras. Ferrabras era filho do Almirante Balão. Rei de Alexandria. Naquela multidão, levando os prisioneiros, entregou os cavaleiros ao Almirante Balão. Ele, como um leão em desesperos fatais, igualmente o Satanás, no dia que o céu perdeu, disse desses: quem venceu? O meu filho Ferrabras. Disse um dos exaltados, examinando o primeiro: foi aquele cavaleiro que atrás os olhos vedados, estes 5 acelerados, é custoso de os vencer. É escusado dizer da forma que eles lutaram, e 10.000 vidas tiraram para poder se prender. O rei fez uma mudança, perguntou a Oliveiros se eles eram cavaleiros dos 12 pares da França. Oliveiros, sem tardança, disse: nós somos soldados, muito pouco exercitados, somos todos de Lorenda. Para a primeira contenda, agora fomos chamados. Ordenou o almirante que para o campo os levassem, todos 5 matassem. Por um meio agonizante, ali lhe disse burlante: meu plano não é capaz, creio que lucrava mais mandar por 2 mensageiros trocar estes cavaleiros pelo teu filho Ferrabras. O Almirante Balão achou bom parecer, deu ordem a recolher os cavaleiros à prisão, num cárcere de escuridão, onde estavam os tiranos. Os turcos bárbaros profanos puseram-se em enxovia, aonde o curso de um dia parecia 10.000 anos. Esse cárcere agonizante, prisão asquerosa e fria, encostada à moradia da filha do almirante, cuja alma interessante dava o mundo à esperança, conservava na lembrança a ideia pura e risonha, amava Guy de Borgonha, um cavaleiro da França. Amava ela ao vassalo do imperador francês, que vendo a primeira vez não pôde deixar de amá-lo. Quando ele entrou a cavalo em Roma numa corrida, deixou-a surpreendida o toque de uma paixão, deu a ele o coração arriscando a própria vida. Floripes não conhecia como o amor tem poder, logo aí pôde saber quanto ele tem energia. Sendo ela da Turquia, seu pai era um rei pagão, não tinha religião, em um perigo profundo.
Por todo o ouro do mundo, não dava ela a um cristão. Oliveiros, recolhido naquele horrível tormento, o seu maior sofrimento era o corpo estar ferido. Ele exclamava sentido: meu Deus, olhai para mim, não devo viver assim, de lá da eternidade. Mandai com mais brevidade a morte trazer meu fim. Estamos ao vivo, esse romance é maravilhoso. Josefa Vieira, minha querida amiga, obrigado pela presença, deixa aí o seu like. Antes, se tivesse eu morrido pelas mãos de Ferrabras, o guerreiro mais capaz do que a Turquia tem tido, outro igual não foi nascido, se nasceu não foi criado, guerreiro nobre e honrado, espada que vale um porto, se ele me tivesse morto, eu estaria consolado. Floripes então pôde ouvir Oliveiros exclamar, desceu foi indagar, quem estava a se concluir, diz brutamente a sorrir, aqueles são dos tais do povo de Satanás, que tanto nos ofendeu. Está aí o que venceu, o vosso irmão Ferrabras. Abra a porta da prisão, disse ela ao carcereiro, quero ver o cavaleiro que faz essa exclamação, disse brutamente não. Isso eu não posso fazer, sob pena de morrer. Teu pai me recomendou, pessoalmente ordenou, não deixou ninguém os ver. Pessoal, esse romance é maravilhoso. Esse romance é maravilhoso. Abre esta porta, vilão, Floripes lhe replicou, quando o turco se abaixou para abrir o alçapão, ela meteu o bastão, deixou o morto na terra, dizendo nesse se encerra um de mau plano formado, matei o mais desgraçado que vinha me fazer guerra. Todo assustado ficou daquela ação que ela fez, ela por sua vez, daquilo não se alterou, com toda a calma falou a todos os prisioneiros, perguntou a Oliveiros quem era que estava ali. Um deles lhe disse aqui, somos 5 cavaleiros. Ela com a fala mansa perguntou a Oliveiros, quem são esses cavaleiros? Somos naturais da França, que estamos sem esperança de sair dessa prisão. Ela perguntou então, de vós quem batalha deu, e nessa luta venceu a Ferrabras, meu irmão. Fui eu, lhe disse Oliveiros, numa batalha leal, que tem um sangue real, fiz como os nobres guerreiros, a horte dos cavaleiros, quis fazer de mim pagão, eu sem vileza e traição, lutei, ele foi vencido, e hoje está convertido, batizou-se e é cristão. Floripes então perguntou, como quem se interessava, se Gui de Borgonha estava, disse Oliveiros ficou, ali ela confessou a sua grande paixão, disse meu pai é pagão, se souber vai castigar-me, vocês poderão levar-me para a terra de cristão? Disse Oliveiros, senhora, pelas graças recebidas, nós arriscamos as vidas, vos servimos a toda hora, manda nos soltar agora, e não dê com que nos armar, pode nos acompanhar, descansa teu coração, que o almirante Balão vê-la e não pode tomar. Floripes então disse ali, eu vos ponho em liberdade, venho soltá-lo mais tarde, esperem por mim aí, eu me retiro daqui, pode alguém me vir falando, e aqui me demorando, pode alguém desconfiar, à noite os venho tirar, fiquem aqui esperando. Ficou em ânsia Oliveiros, mas à noite ela voltou, com uma corda tirou, todos os 5 cavaleiros, todos os prisioneiros foram por ela levados, cearam e foram curados, de boas armas munidos, todos os 5 prevenidos, para se fossem atacados. Floripes comunicou a sua velha criada, a velha ficou zangada, na mesma hora jurou, Floripes a empurrou de uma alta janela, ficando livre daquela, de onde o mal podia vir, depois da velha cair, embaixo enterraram ela. O almirante Balão ordenou a 15 reis, fossem todos de uma vez ao imperador cristão, e disse, diga-lhe então que eu mando lhe dizer, que ele mande trazer um filho que ele tem lá, que eu lhe mando de cá os que têm meu poder. E se não quiser fazer o que lhe mando pedir, ao seu reino hei de ir com meu exército e poder, e ele então há de ter uma morte rigorosa, uma sentença penosa, ele tem que experimentar, ou faz a fim de escapar a luta mais vergonhosa. Então nesse mesmo dia Carlos Magno chamou 7 pares e mandou com uma embaixada à Turquia. Na embaixada dizia, vocês digam ao Balão que trate de ser cristão e mande meus cavaleiros,
que não quero vê-los presos, é isso? Que não quero meus guerreiros presos em poder de pagão. Esses 15 reis guerreiros, vassalos do almirante, já de águas mortas distantes, encontraram os cavaleiros, insultaram os mensageiros do imperador cristão, perguntou onde é que vão ver por essa estrada. Diz Roldão, leva embaixada ao almirante Balão. Não podemos acreditar, disseram os embaixadores, vocês são salteadores e querem se disfarçar. Nós havemos de os levar ao almirante Balão, que numa escura prisão há de os mandar encerrar. Então pode se aprontar, gritou-lhe alto Roldão. Lembrando que todos esses guerreiros eles eram convertidos, né? É o que a história diz. Quando Roldão proferiu, puxou logo pela espada, deu-lhe logo uma cutilada que até os peitos partiu. Outro rei turco acudiu e ele não lhe torceu. Todos os golpes que deu foram bem aproveitados. 14 foram lascados, escapou um que correu. Atrás desse que correu, foi Ricardo perseguindo. O turco se escapulindo, pela mata se escondeu, nas montanhas se meteu, ganhou a uma solidão, serviu-se da escuridão, da noite que o protegia, para contar o que havia ao almirante Balão. Joana Nascimento, uma boa noite, minha querida amiga. Boa noite, Joana, boa noite. Quando Ricardo voltou, disse a um dos conselheiros, não tem os aventureiros que no campo se matou, receio que escapou pela colina do monte, que hoje mesmo vai e conte ao almirante Balão, e seja essa a razão de passarmos pela ponte. Ali respondeu Roldão, ora porque não se passa, vocês verão a desgraça que eu faço na guarnição, o almirante Balão bote os soldados que tem, porque eu juro também ficar a terra arrasada, ele dá-me a embaixada, ou a sua cabeça vem. Sebastiana Silva Santos Araújo, quem ainda não deixou o like, meu amigo, minha amiga, eu peço que deixe aí o seu like para ajudar o canal. Imagens do Sertão, literatura de cordel, 39 likes, quem vai dar o like aí de número 40? Ali todos se montaram, armados heroicamente, levando como presente as cabeças que tiraram, em seus alforjes botaram, não deram satisfação, seguiu na frente Roldão, a pessoa encarregada de entregar a embaixada ao almirante Balão. Ali havia uma ponte, a de Monte Blair chamada, o rei não dava entrada, por fora existia um monte, de uma altura sem desconte, como outra não havia, e na porta era um vigia, um descomunal gigante, de quem só o almirante a ponte confiaria. Existia um portão enorme, com 3 arcos de ouro puro, e quem o faz mais seguro é um gigante disforme, de um aspecto desconforme, e um gesto repugnante, bem musculoso e possante, e são brutas as suas maneiras. É quem defende as fronteiras das terras do almirante. Disse Roldão, vou falar, ver se ele abre um pouquinho, se eu entrar faço caminho, que tudo pode passar, se ele quiser cobrar a quantia estipulada, depois de eu ter entrada, aí eu digo, ó bruto, eu aqui trago o teu tributo na bainha da espada. Disse o Duque de Nemé, paciência meu amigo, deixa a empresa comigo, não desespere da fé, eu sei isso como é, e devemos nos conter, também precisa saber que a pessoa alguma agrada, dá uma grande pancada e outra igual receber. Deixa que eu sigo na frente, então direi ao gigante que vamos ao almirante, deixar um rico presente, uma embaixada urgente ao almirante Balão, ele vendo esta razão, talvez nos deixe passar, assim podemos chegar sem precisar de questão. Bateu o duque, chamou pelo nome do gigante, esse no mesmo instante na porta se apresentou, abriu um postigo, olhou, viu tudo de espada e lança, o duque com a fala mansa disse queremos entrada, pois levamos embaixada do imperador da França. Disse Galaf, precisa pagar tributo de entrada, uma soma exagerada, só passa quando indeniza, antes de entrar avisa ao almirante Balão, vê se ele consente ou não, que ele leva a embaixada,
ou se possa dar entrada a um embaixador cristão. Disse o duque: tem razão, porém nós somos decentes, levamos ricos presentes ao almirante Balão, deixe passarmos então, nós e tudo nosso em paz, o comboio que vem atrás, nós vamos logo na frente, procurar onde aposente nós e nossos animais. Disse Galefre: há de dar 3 arcos de ouro maciço, sem haver abate nisso, aqui mesmo há de entregar. Disse o duque: hei de pagar, ainda sendo 9 ou 10, disse o gigante: tu és um destemido vassalo, mas por cada pé de cavalo has de pagar 100.000 réis. Todo cristão que aqui passa e que não quiser morrer é obrigado a trazer 100 pares de cães de caça, e tudo de boa raça, que sejam bem adestrados, 30 arcos bem laurados de pedras especiais. Tudo isto vem quem traz, do contrário é devorado. E a quantia exigida de quem aqui quer passar é obrigado a pagar, do contrário perde a vida. A pessoa é concluída em cima daquele monte, um gancho sobre uma fronte eu mandarei enfiar, depois mando pendurar nas almeias dessa ponte. Disse o duque: sim senhor, eu e os meus companheiros somos os 7 cavaleiros de muito alto valor, e o nosso imperador nos mandou em comissão ao almirante Balão uma embaixada levar, nos ordenou a pagar o que fosse de razão. Nosso comboio há de vir, chegando deixo passar, depois hei de lhe pagar o que o senhor exigir. Queremos que o deixe ir às tendas do almirante, pois um presente importante a ele vamos levar. Havemos de lhe pagar, de nós, dele, assim por diante. Galafre os deixou passar e todos 7 partiram, pela estrada seguiram, sem nada os incomodar. Estava um a olhar, mais quieto a sangue frio, Roldão sem mais desafio, lançando mão à espada, partiu com uma cutilada, botou o morto no rio. Os cavaleiros chegaram já de meia hora por diante, na hora que o almirante já tinha se agasalhado, tinha há pouco se deitado, não quis se levantar mais, disse consigo: é capaz de Carlos Magno mandar seus cavaleiros buscar e me trazer Ferrabras. O almirante Balão tinha há pouco se deitado, soube que tinha chegado na corte um povo cristão. Disse o almirante então: não devo me vexar mais, são homens especiais que vêm como mensageiros. Vê se dou os cavaleiros por meu filho Ferrabras. Ordenou que agasalhasse muito bem os cavaleiros, veja que aos mensageiros coisa alguma não faltasse. Depois que tudo ceasse, desse-lhe cama decente, pois encarecidamente ordenava que os tratasse e que toda lhe achasse a noite muito excelente. O mestre Sala os botou, cada um no aposento, e todo aquele armamento o mestre Sala guardou. Nenhum deles se lembrou que o rei podia chegar e ao almirante contar todos os fatos passados, mas estavam enfadados e só pensaram em se deitar. Então foram agasalhados todos esses mensageiros, porém todos os cavaleiros, um dos outros separados, todos estes desarmados, nenhum com arma ficou. De madrugada chegou o rei que tinha escapado, contando muito cansado tudo quanto se passou. E disse esses desgraçados que aos 14 reis mataram, são os que há pouco chegaram, estão aqui agasalhados, vinham ontem aglomerados, nos agrediram no caminho, momento ingrato e mesquinho, tudo nos fechou os portos, ficaram 14 mortos, só eu escapei sozinho. Ali logo o almirante quase morre de paixão, lançou logo a maldição em má fama e tarvagante, e acudiu no mesmo instante. O mestre Sala falou, brutamente o animou e lhe disse: Sua Alteza, eu tenho toda a certeza, má fama não os deixou. Apolim e Tavargante, todo 2 deuses, teus protetores, os quais recebem favores de vós a qualquer instante. Má fama é um deus constante, protege aos reis anciãos, trata os reis pois seus irmãos, deixou teu povo morrer, porém mandou-te dizer: tens os inimigos nas mãos. Ides descansar lá dentro, afrontarei os perigos, prenderei teus inimigos, ainda que fosse um 100, eles já dormem, eu entro, amarrarei um por um, isso é fato comum, ninguém não deve estranhar, eu sozinho posso entrar, não deixo solto nenhum. Disse aquilo e foi saindo, e foi logo aos mensageiros,
amarrou os cavaleiros, que estavam todos dormindo. O mestre Sala, sorrindo, foi dizendo ao almirante: Senhor, nesse mesmo instante, prendi todos os cavaleiros, deixei os prisioneiros, fiz um serviço importante. Foram os pares amarrados quando no salão dormiam, inocentes não sabiam que ali seriam algemados. De manhã foram levados ao almirante Balão, que perguntou a Roldão e aos outros mensageiros se eles eram os cavaleiros do imperador cristão. Estamos ao vivo, 42 likes, minha amiga. Moedas e curiosidades, a Rosalva presente aqui conosco. 43 likes agora, obrigado, vamos chegar nos 50 likes hoje. Grande seguidores do canal. Ali Roldão respondeu, se ainda não conhecia o carrasco da Turquia, repare bem que sou eu, braço que nunca torceu, milhões de turcos armados, grandes guerreiros falados, vassalos velhos escolhidos, por mim já foram abatidos, estão no livro dos finados. O Roldão, ele era igual Pedro da Bíblia, pessoal. O Roldão, ele era desaforado, ele não contava história não. Todo mundo aí me ouve bem? Eu venho em comissão do meu tio imperador, que manda dizer ao Senhor que se fizesse cristão, do contrário em sua mão havia de se acabar, ele havia de botar, deixando exemplo ou mostra. O Senhor dê-me a resposta que é necessário levar. Eis aí, caro senhor, disse animado Roldão, o almirante Balão ficou ardendo em furor, com aspecto aterrador, chamou seus subordinados, mandou que fossem queimados todos esses mensageiros, com mais 5 cavaleiros que já estavam encarcerados. Só que os outros não estavam encarcerados, na verdade, porque a própria filha dele já tinha libertado. Gente como a gente, minha amiga Rosalva, grande abraço. Quando a notícia chegou aos ouvidos da princesa, ela com esta surpresa, meia hora não falou, por Oliveira o chamou e lhe disse se disponha. Minha aflição é medonha, só vós pode me valer, antes me deixe morrer e salve a Gui de Borgonha. Vou ver se meu pai dá-los, disse ela, vou pedir, se nada lá conseguir, vocês aqui vão tomá-los. Tem boas armas e cavalos, vocês fiquem prevenidos. Olhem que estamos metidos aonde qualquer não vai. E o povo do meu pai são turcos muito atrevidos. Saiu e foi ao Balão, chorando porém fingida, muito queixosa e sentida pelo seu querido irmão. Entrou pela multidão, falando com arrogância, sem apresentar mudança, perguntou quem eram aqueles, e indagou se eram eles, os cavaleiros da França. Nesse instante, Oliveiros deu pressa a tudo se armar e no campo não deixar matarem os cavaleiros. Floripes em desespero sobre uma cadeira cai, num terno pranto se vai e disse ao grande Oliveiros: resgate seus companheiros, ainda que matem o meu pai. Respondeu o almirante: esses malditos que vês mataram 14 reis, ontem à tarde num instante, uma morte agonizante, também hoje hei de lhes dar, hei de mandá-los matar no campo bem cruelmente, a morte da minha gente agora há de se vingar. Disse a princesa: é verdade, deve-os levar amarrados, matá-los todos queimados com a maior crueldade, porém já é muito tarde, meu pai precisa comer, primeiro mande dizer a todos os nossos parentes, porque ficarão contentes vendo-os no campo morrer. Me entregue os prisioneiros, eu levo estes condenados, destes amaldiçoados, serei um dos carcereiros, esses 7 escarniceiros, hei de ajudar a matá-lo, com as próprias mãos, hei de dá-los para vingar meu irmão. O almirante Balão lhe disse: pode levá-los. Disse-lhe ali Sortibão: senhor, adverte bem, porque na mulher contém um armazém de traição e deve ter precaução, andar seguro e direto. Muitas mulheres têm feito os homens se arrependerem e só chegam a conhecerem quando não podem dar jeito. Floripes estremeceu, disse ali a Sortibão: por teu falso coração vens tu calcular o meu, falso pode ser o teu, onde não há sentimento, porém marques o momento, um dia hei de me vingar.
e tu has de me pagar esse teu atrevimento. E ordenou aos soldados levarem os prisioneiros, disse ali aos cavaleiros, levantem-se desgraçados, e lá seguiram algemados, na frente ela indo atrás, e disse aos oficiais, faz favor tudo voltar, mandou os presos trancar na câmara de Ferrabras. Como ficou Oliveiros quando chegou no salão, vendo algemado Roldão e os outros cavaleiros, disse aos outros companheiros, não façam por ter demora, olhem que estamos na hora, soltamos nossos irmãos, quebraram os ferros das mãos, deixou os pedaços fora. Foi entrando Lucrafé, primo e noivo da princesa, como foi sua princesa, vendo o conde de Nemé, que se firmando no pé, aproveitou bem a hora, o turco quis ir embora, deu-lhe o duque tal pancada, com o gume da espada tirou-lhe a cabeça fora. Floripes, admirada, disse por teu evangelho, nunca julguei que um velho desse tão grande pancada. O duque disse, isso é nada, muito mais já tenho feito, eu pegando um turco a jeito, não me faltando a espada, lasco de uma cutilada, da cabeça até o peito. Disse Floripes, vou ver pela corte o que há, vendo alguma coisa lá, eu volto e venho dizer, vocês não deixem de ter muito grande precaução. Direi a meu pai então, almoce, eu estou indisposta, devido àquela resposta que sofri de sorte bom. Deixo aqui de mencionar, caso pouco interessante, torna-se muito maçante, não convém os relatar, tanto o espaço não dá, para tudo que passou-se, contar como tomou-se a ponte de meio a meio, como Carlos Magno veio e como Floripes casou-se. Na hora da refeição, tudo ali se descuidou, Oliveiros enfrentou o almirante Balão, esse quando viu Roldão, viu que a vida estava cara, a salvação era rara, saltou de uma das varandas, chegaria em duas bandas, se um turco não a para. Vendo o rei dos mais valentes, a Roldão com a espada, Roldão com uma cutilada, o partiu até os dentes, vieram mais dois parentes, partiram na mesma hora, Roldão ali sem demora, lhe disse turco conheça, deu-lhe um golpe na cabeça, tirou-lhe o pescoço fora. Investiram os cavaleiros, as forças do almirante, Roldão Ricarte adiante, na retaguarda Oliveiros, Geraldo e os companheiros, matavam sem piedade, os turcos em quantidade, partiram aos pares da França, só não restava a esperança quando o esforço era debalde. Voltaram os cavaleiros da torre, conta tomaram, os turcos ali os cercaram, julgando os prisioneiros, Roldão Ricarte Oliveiros, Gui de Borgonha e Geraldo, cada qual mais separado, diziam aos companheiros, para 12 cavaleiros, não vemos exército armado. Um dia faltou comida às damas e aos cavaleiros, Roldão disse a Oliveiros, perdi o amor da vida, tem uma dama caída e outra já desmaiada, lançarei mão da espada e sairei nesse instante, a tenda do almirante, hoje é por mim atacada. E saíram os cavaleiros, ficou na torre um somente, então seguiram na frente Tietre e Oliveiros, vieram os turcos ligeiros, já corriam muito adiante, era um comboio distante, que vinham com mantimento, vinham trazer alimento ao povo do almirante. Os pares ali avançaram, servindo-lhe das espadas, 12 azermolas carregadas, 12 inimigos tomaram, mais de 1000 turcos mataram, numa batalha medonha, como não há que suponha que houvesse tal mortandade, por uma casualidade prenderam Gui de Borgonha. O almirante Balão mandou que o algemasse, de manhã o enforcasse perante a população, traspassava o coração, ver Floripes tão formosa, aos pés dos pares chorosa, disse ao Roldão valoroso, vai resgatar meu esposo de uma morte tão penosa. Foram 8 cavaleiros, Roldão foi na dianteira, por si numa costaneira, na retaguarda Oliveiros, com 18.000 guerreiros, o preso vinha escoltado. Porém Roldão e Ricardo, entre os maiores perigos, tomaram-no dos inimigos antes de ser enforcado. Os pares nessa agonia, já quase sem esperança, e Carlos Magno na França, de nada disso sabia,
Disse Oliveiros que ia a Carlos Magno avisar para o auxiliar naquele grande perigo. Disse o Duque, meu amigo, eu irei em seu lugar. Ricarte, por derradeiro, disse aos outros, vou sozinho. Se eu morrer, deixo um filhinho que há de ser o bom cavaleiro. Se eu morrer, morre um guerreiro, não tenho que admirar. Não morrendo hei de chegar, o almirante se apronte, disse Roldão, mas a ponte como tu has de passar. Disse Ricarte, parece que no horror mais profundo, ao homem no meio do mundo, Deus em pessoa aparece, sobre a morte a vida desce, e ali não há quem vá. Fiquem descansando cá, embora perigo encontre, porém passo pela ponte ou fico cadáver lá. De madrugada saiu em bom cavalo montado, com lance e espada armado, dos outros se despediu, o exército turco viu, e tomou-lhe logo à frente, mas o guerreiro valente ali não teve receio, e do esforço que veio, quase que não fica gente. Olha, o meu amigo Acécio Fácil está comigo aqui, meu amigo Acécio Fácil, com Cristian Augusto, tem mais cordéis hoje, olha, eu acho que hoje só tem esses dois, porque são dois cordéis muito grandes. Eu já tô aqui de goela seca, meu amigo, vou até tomar uma água. Deixa aí o like, 47 likes, Rosalvo, obrigado. É que são cordéis muito grandes, viu, hoje. Antes da noite chegar, desceu Ricarte a um baixio e viu nas águas do rio um viadinho passar. Ele ali pôs-se a pensar que o viado fosse alguém, disse consigo não tem, sem ser Deus quem tanto faça. E como o viado passa, eu vou e passo também. E ali se preparou a Deus entregando a alma, entrando com toda a calma, o rio atravessou, Galafre de fora olhou, disse muito admirado, creio que aquele danado não é francês e nem mouro, tem um diabo no couro, ou é um ente encantado. Ricarte então avançou, quando muito tinha andado, viu o cavalo suado, numa sombra se apeou, o rei Clarão ali chegou e lhe disse, cavaleiro, você está prisioneiro, foi logo ameaçando. Ricarte disse se armando, havemos de ver primeiro. E metendo-lhe a espada por sobre o ombro direito, que lascou até o peito com uma só cutilada, a força vinha atrasada, Ricarte pôde se armar, e tratou de se montar no cavalo que o rei vinha, que todos os sinais bons tinha, e corria sem cansar. 23 léguas tirou nessa jornada que ia, quando foi no outro dia, a Carlos Magno chegou, e esse de alegre chorou, pois estava em desespero, pensando que os cavaleiros que de uma só vez perdeu, quando Ricarte lhe deu notícia dos cavaleiros. Carlos Magno reuniu os grandes de sua corte para ver a sua sorte, o plano se decidiu, ali logo preveniu que seguisse o batalhão, tinha grande precisão de pela manhã partir, precisava destruir o almirante Balão. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel, 47 likes. Disse Ricarte, convém de madrugada partir para amanhã e dormir, perto de um ponto que tem, onde não chega ninguém, que não seja devorado, e por ali é trancado o reinado do almirante, o vigia é um gigante que parece endiabrado. Disse Carlos Magno então, não achaste então lugar onde se possa passar? Ricarte respondeu não, o rio é como um vulcão, reto como o horizonte, está ao lado oposto o monte que forma uma serrania, só se pode ir à Turquia se for por aquela ponte. Carlos Magno perguntou o que havemos de fazer para poder obter. Ricarte ali explicou, disse Carlos Magno, eu vou com 3 ou 4 na frente. Iremos fingidamente, se o gigante abrir a porta, a minha espada o corta e passará a toda a gente. Ricarte foi e bateu, chamando pelo gigante, e esse no mesmo instante, armado lhe apareceu, olhou, mas não conheceu, perguntou o que queria, disse Ricarte que ia ao almirante Balão fazer-lhe uma transação com as joias que trazia.
Pode entrar, mostra o que tem, disse a Ricarte o gigante. O duque René e Nante de lado entraram também, disse Galafre: convém, sua capa ser tirada, há de ser examinada a sua mercadoria. Ricarte ali sem porfia, meteu logo mão à espada. O gigante ali ergueu o arco por sua parte, deitando o golpe em Ricarte, mas esse o corpo torceu, tanto que o arco bateu numa pedra e ela entrou. Carlos Magno aí chegou, antes o portão se abriu, o exército investiu, a ponte então se tomou. Depois da ponte invadida, morto Galafre o gigante, deram parte ao almirante da desgraça sucedida, praguejando a própria vida, mandou a força atacar, e a torre derrubar, e matar os cavaleiros, antes que seus companheiros fossem aos pares se juntar. Os turcos iam subindo, mas as damas preparadas atiravam-lhe pedradas, iam 10, 12 caindo, por mais que viessem vindo, chegavam ali e morria, assim ninguém resistia, resolveram se afastar, para não ver se acabar o exército da Turquia. A ordem assim cumprida, a torre foi atacada, não foi um turco à escada que lá não deixasse a vida, parte da torre caída, um oitão já como um facho, mais pedra, tijolo e tacho, tudo que as damas achavam, sobre os turcos atiravam, matava quem estava embaixo. Ali disse o almirante, um soldado que chegava, que Carlos Magno já estava, menos de légua distante, disse o praça nesse instante: deixei a vila vencida, cruelmente destruída pelos franceses onde vão, só com a sombra da mão arranca a alma e a vida. Nisso saiu o Sortibão com 10.000 homens armados, ao chegar foram atacados, todo esforço foi em vão, o almirante Balão mandou o rei arrogante, depois matou mais burlante, mas nada se aproveitou, Carlos Magno atacou, foi-se tudo num instante. O almirante Balão, como uma fera bravia, quis mostrar a covardia do imperador cristão, rungindo como leão, disse: ó velho imperador, hoje estás quase senhor da minha força e poder, vens comigo te bater, ver quem será vencedor. O sangue o campo tomava, provocando piedade, força em grande quantidade, de toda parte chegava, o almirante animava aos turcos que resistissem e com toda a força investissem, mostraram que eram guerreiros, para que os cavaleiros com os outros não se unissem. Os cavaleiros cercados viram outra força que vinha, Carlos Magno já tinha perdido muitos soldados, saíram 10 bem armados, entre os turcos se meteram, parte dos turcos correram com a presença dos pares, todos aqueles lugares de corpos logo se encheram. O almirante Balão, desesperado, investiu, como uma fera partiu, a um cavaleiro cristão, com toda disposição, peito a peito enfrentou, o cristão se desviou, esse livrou da espada, mas aquela cutilada, o cavalo lhe matou. Sem atender mais alguém, os cavaleiros em flagrante, investiu ao almirante, matou dele também, com orgulhoso desdém. O rei turco conheceu, um cristão enfureceu e disse: é um almirante, e naquele mesmo instante o cavaleiro o prendeu. O almirante Balão, vendo-se ali indefeso, foi obrigado a ir preso ao imperador cristão. Este, com bom coração, como amigo recebeu, pedindo-lhe esclareceu que aos ídolos não adorasse, disse-lhe que se batizasse, que entregava o que era seu. Ali chegou Ferrabras, aos seus pés se ajoelhou, banhado em pranto rogou, não adorar ídolos mais, dizendo: é Satanás que o vive perseguindo, meu pai que está se iludindo, quando o Eterno o chamar, o Senhor há de chorar, e o demônio entra sorrindo. Se meu pai fosse cristão, Carlos Magno, como Carlos Magno é, se lutasse pela fé, tivesse religião, não indo contra a razão, como um rei cristão não vai, pois da lei de Deus não vai, se em Deus tivesse esperança, nem 10.000 pares da França não venceriam meu pai. Ó meu Deus, o Senhor tendo um grande exército valente, 12 homens somente, resisti-lo combatendo,
Galafre, um gigante horrendo, que em guerra tinha arte, todo mundo viu Ricarte, que ninguém pôde pegá-lo, e atravessou a cavalo o rio de parte a parte. Pois por rogos de Ferrabras, o almirante Balão prometeu ser um cristão, porém depois não quis mais, era a crença de seus pais, não quis deixá-la por nada. Um murro de mão fechada no arcebispo ele deu, nas pontas dos pés se ergueu, cuspiu na Bíblia Sagrada. O filho ainda quis salvá-lo, mas o rei era um horror, tanto que o imperador mandou no campo matá-lo, depois mandou sepultá-lo com honras de soberano. Ele era um ímpio profano, mas Deus que o castigasse, porém devia enterrar-se, porque também era humano. Agora vamos tratar Floripes como ficou quando da torre avistou Carlos Magno marchar, quando a foi visitar e dar-lhe agradecimento, e com grande contentamento Floripes o abraçou. Carlos Magno marcou o dia do casamento. Carlos Magno mandou que o arcebispo aprontasse tudo quanto precisasse. O arcebispo aprontou, Floripes se batizou como tinha projetado, ficou tudo descansado de uma luta agonizante no reino do almirante, com todo o povo ao seu lado. Ficou a Turquia em paz, a guerra se concluiu, Carlos Magno dividiu o reino em partes iguais, deu metade a Ferrabras, com toda legalidade, ele de boa vontade, com isso se conformou. Gui de Borgonha ficou com a mesma quantidade. Disse a Gui a Ferrabras: qualquer de vocês é dono, fiquem regendo o trono, não façam coisas demais, façam governos leais, hoje tenho de partir. Cuidou em se despedir, levantou o estandarte, viu-se ali de toda parte gente gemer e cair. E Floripes soluçando, a Carlos Magno abraçou, uma dama desmaiou e caiu aos pés chorando, Carlos Magno consolando, porém de nada sabia, porque todos na Turquia botaram nos corações de Carlos Magno as ações, a todo mundo prendia. Que hora penalizada, quando a bandeira se içou e a corneta tocou, a marcha da retirada, a força em marcha avançada, numa tristeza medonha, como a esposa que sonha que está doente morrendo, eram os soldados dizendo adeus a Gui de Borgonha. Foi penosa a despedida do imperador cristão, Gui de Borgonha e Roldão soluçavam na partida, Floripes triste e sentida abraçou os cavaleiros, principalmente os primeiros que à torre foram chegados, soluçavam abraçados, Ferrabras e Oliveiros. Gui de Borgonha chegou sem a mínima expressão, quando seu primo Roldão, banhado em pranto, abraçou, quis falar, mas não falou, com o duque de Nemé, Geraldo de Mondefé e Tietre de Dardanha, teve tristeza tamanha que ficou suspenso em pé. Literatura de cordel, Juazeiro, 30/1 de 58, é a data da publicação, não quer dizer que é a data que foi escrito, meu povo. Aqui João Carlos Espíndola, nós gravamos 2 romances extraordinários hoje. Um foi A Batalha de Oliveiros com Ferrabras. O segundo foi A Prisão de Oliveiros com seus companheiros, tá bom? Pessoal, são 2 romances grandes,